Estava de atestado da empresa desde quarta-feira. Estou me recuperando de uma virose, mas graças a Deus já estou bem melhor. E eu disse ao Senhor: meu Deus, eu não vou ficar em casa hoje não, hoje eu vou para a tua casa. Até porque logo mais à noite a gente tem culto de ensino da palavra, né? Nas congregações aqui no campo. E eu senti um desejo de ir para o círculo de oração. E eu disse: meu Deus, eu vou para o círculo de oração recarregar as baterias. Sentei lá atrás e ouvi Deus falando comigo aqui, né? Através da instrumentalidade da irmã Jeane Barbosa. Mas aprove a Deus estarmos aqui. Meus amados e queridos irmãos, livro do profeta Jeremias confirmou a palavra de Deus através do louvor, capítulo 18. E eu quero ler 2 versículos do capítulo 18, versículo 4, o 5 e o 6, 3 versículos da palavra de Deus. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares Lima, e a sua muito digna esposa, irmã Antônia Soares, que dirige esta igreja, e a nossa amada irmã Jeane Barbosa e suas companheiras, que estão na labuta neste círculo de oração todas as sextas, intercedendo pela vida da igreja no Brasil e no mundo. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Está escrito assim, amados. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. Então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Amém? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, falar do profeta Jeremias é falar de um homem que Deus o chamou para uma grande obra. E a Bíblia diz, amados, que Jeremias era filho de sacerdote que vivia na região de Anatote, a 5 quilômetros de Jerusalém. E Deus o chamou quando ele ainda era um menino. Mas eu ainda vou mais fundo. Deus o chamou quando ele ainda estava informe, no ventre materno da sua mãe. Porque quando Deus quer alguém, irmãos, Ele não olha a aparência, Ele não vê o status social, Ele não olha a gramática, Ele não olha o vernacular, se fala bonito, se não fala. Quando Deus quer alguém, irmãos, Ele vai muito além das aparências e do estereótipo humano. Deus, Ele é perfeito na sua escolha. E Ele vai escolher um homem que, em um período caótico da nação de Judá, pois Ele visita lá a casa de Iquias e vai até o seu filho Jeremias e o chama para ser profeta. E ser profeta é diferente de ser sacerdote, porque o sacerdote, ele ouve de Deus e leva
ele ouve do povo e leva para Deus. O sacerdote, ele sempre estava para atender o povo. Ouvia do povo, levava para Deus em clamor. Mas o profeta é diferente. O profeta, ele ouve de Deus e lança para o povo. Se o povo vai gostar ou não vai, isso é problema do povo. Mas o papel do profeta não era agradar o povo. O sacerdote já tinha um papel mais pacífico, já tinha um papel mais de ajeitar, já tinha um papel mais de cuidar, de manter a calma, manter o zelo. O profeta não, irmão. O profeta, ele tem um chamado diferente. Ele foi chamado para falar aquilo que Deus quer que ele fale. E no período caótico, quando o povo havia se apostatado de Deus, quando o povo havia dado as costas para Deus, em um período em que um rei que gerou um grande avivamento como o rei Josias, ele morre. Deus agora, no 13º ano do reinado de Josias, Deus agora vai levantar Jeremias. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jeremias é levantado para pregar, Deus dá logo a instrução, diz: olha, eu vou te levantar, tu vai levantar com a palavra dura, tu vai derrubar, tu vai falar aquilo que eu quero, o povo vai dar as costas. Jeremias se alegra, porque o chamado sempre é bom. Quando Deus nos chamou, você se lembra? Quando Deus lhe chamou, ele não disse o que você ia passar, porque se dissesse o que você ia passar, você não aceitaria o chamado. Se Deus dissesse o que você ia passar para chegar até o processo do chamado de Deus, ninguém aceitaria e ninguém quer. É por isso que muita gente recua, Cícero. É por isso que muita gente desiste, porque o chamado é árduo. O chamado não é florzinha. O chamado não é colchão. O chamado não é carinho. O chamado não é fofinho, não. O chamado não é glamour. O chamado não é like. O chamado não é mídia. Não, amado. Ser chamado por Deus é ir aonde você não quer ir, é fazer o que você não quer fazer, é negar-se a si mesmo, carregar sua cruz e seguir a Jesus. Foi assim que ele disse. Ele disse: olha, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Oh, glórias ao nome de Jesus. E agora Jeremias é chamado para profetizar, mas profetizar em um tempo ruim, em um tempo em que o povo havia dado as costas para Deus. E queridos e amados irmãos, eu não sei se você está preparado para ouvir isso, mas escute uma coisa, aleluia. Eu queria pregar subalterno a um tema nesta tarde, aleluia. E qual é o tema, presbítero Adriano? Eu vou pregar subalterno ao tema: Deus nunca vai abandonar o quebrado. Aleluia. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Deus nunca vai abandonar o quebrado. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, a nação estava corrompida, o reino estava dividido, mas Deus estava no trono dizendo: vai, Jeremias, porque eu vou te usar nesse período caótico. E diz a Bíblia, amados, que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu farei tu ouvir as minhas palavras. Queridos e amados irmãos, entendam uma coisa: a ordem foi de Deus. Aqui existe, praticamente nessa parábola, existem 3 personagens. A primeira é o oleiro. O oleiro
oleiro é Deus, o oleiro é Deus, é Ele quem faz, é Ele quem molda, é Ele quem prepara, é Ele quem escolhe, aleluia, é Ele quem bota a mão, é Ele quem tira, é Ele quem faz, é Ele quem molda por dentro, é Ele quem molda por fora, é Ele quem dá caracteres, é Ele quem diz o jeito, é Ele que diz o tamanho, é Ele que diz até onde vai, é Ele que diz qual vai ser, é Ele quem escolhe, aleluia. O outro personagem é o profeta é aprendiz, o profeta é o espectador, o profeta é aquele que vai aprender na mão de Jeová, vai ver Jeová trabalhar e ele vai aprender, aleluia. E diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a Jeremias, aleluia, e eu louvo a Deus, porque quando Jeremias vai, quando Jeremias levanta, quando Jeremias desce, o oleiro já estava lá, aleluia, o oleiro já estava trabalhando, porque tem gente que pensa que Deus só vai fazer alguma coisa na vida dele e na vida dela quando Deus te levantar, aleluia. Tem gente que pensa que Deus só vai fazer alguma coisa na vida dele, na vida dela, quando mudar ele de lugar, quando mudar ela de lugar. Ei, Deus não depende da geografia humana para realizar na tua vida. Deus não depende de nada dessa terra para mover o céu para a tua vida. Deus não depende do mover do homem. Deus não depende da escolha do homem. Deus não depende do mover de nada para mover nada na tua vida. Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando. Enquanto você adora, Deus está trabalhando. Enquanto você louva, Deus está trabalhando. Enquanto você serve, Deus está trabalhando. Enquanto você serve, Deus já está trabalhando ao teu favor. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e dê um glória para Ele. Deus já estava lá, aleluia. O oleiro não depende do profeta para trabalhar, aleluia. Ele não depende de pregador, ele não depende de cantor para trabalhar, ele não depende do profeta para profetizar, ele não depende do pastor, ele não depende não, Deus não depende, aleluia. Deus usa, Deus precisa, mas depender não, aleluia. Deus usa eu, Deus usa você, mas depender de mim, depender de você, se você não quiser, Ele bota outro no seu lugar. Se você não fizer, Ele coloca outro no seu lugar, mas a obra dele é feita com glórias e com louvor para o nome dele. Aleluia. Cuidado com a síndrome de Elias. Elias achou que só tinha ele no cenário. Senhor, acabaram-se todos os profetas, só restou eu. Aí Jeová disse: é o quê? Só restou eu, Senhor. O que fazes aí, Elias? Aí Elias na caverna com medo. Porque chega um tempo que o inimigo, ele usa tanto você. Às vezes Deus te usa tanto, e o inimigo vai usar pessoas para bater um tapinha nas costas, para te dizer: olha, tu tá, ó, Deus está te usando, tu tá pregando muito, tu tá cantando demais. E o ego vai inflando, vai inflando, vai inflando, vai inflando. Você vê os comentários na sua mensagem e você vai inflando, e o inimigo só dando ar para você. Mas quando apertou o negócio, ele correu para a caverna, porque ele achou que se ele morresse, a obra iria parar. Deus olha para o profeta e diz: que fazes aí, Elias? Ele diz: eu estou escondido que Jezabel quer me matar. E por que tu está escondido? Porque acabaram-se todos os profetas e só restou eu.
Aí Deus vai bradar, Cícero. Aí Deus vai dizer: meu filho, sai da caverna, porque eu tenho 7.000 que não se dobraram e que não beijaram a Baal. 7.000, Jeová, 7.000. Não tem nome, mas tem. Não tem nome, mas eu tenho 7.000. Não é famoso, Jeová, mas eu tenho 7.000. Não conheço esse, Jeová, mas eu tenho 7.000 guardado para usar na hora certa, no dia certo, no momento certo. Então deixa de soberba. Aleluia. E Deus estava trabalhando. E a Bíblia diz que ele desceu na oficina do oleiro. E ele estava ocupado. Porque quando a gente pensa que Deus vai começar a fazer, Deus já está fazendo. Eu me lembro, irmãos, quando eu não era nem membro da casa de Deus, porque eu não era batizado. E eu vinha para a consagração festiva das irmãs toda quarta em Maceió, na congregação de Cruz das Almas. E eu sentava lá no último banco. E eu saía do mercadinho que eu trabalhava, no intervalo eu ia para a consagração das irmãs, na hora do meu almoço. Passava 2 horas na congregação. A igreja com pouquinha gente de manhã. Aí Deus tirava a dirigente lá da frente, ela ia lá atrás, batia nas minhas costas e fazia: esse com a cadeira do meio está preparada para você. Aí eu olhava para ela assim, eu disse: meu Deus, eu nem membro sou da igreja, nem batizado nas águas eu sou ainda, Jesus. Mas Deus já estava vendo lá na frente. Porque Deus já está trabalhando ao teu respeito há muito tempo, aleluia. Tenha paciência, o oleiro está trabalhando para o vaso sair perfeito. Deixa Deus trabalhar. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus está demorando, Deus está tardando. Deus não está tardando não. Deus manda te dizer: eu estou aperfeiçoando, eu estou aperfeiçoando. O que eu tenho contigo está de pé. Eu não descarto o quebrado. E eu vou mostrar para você nesta tarde. Existem cerca de 200 tipos de barro, mas só 8 servem para ser vaso. Para começar, a tua escolha não foi fácil. Deus escolheu você. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é o versículo 4 a seguir. Porque como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. E ele me chama a atenção, é a reação do oleiro. O vaso quebra, mas o oleiro não entra em pânico. Que é mantro pro passere micandai. O texto diz assim, amados, vamos para a Bíblia: como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. E sabe o que eu acho interessante? É que quando o vaso se quebra ou se estraga, ele não pega e joga fora. É diferente, né? Veja o tratamento do oleiro e o tratamento dos outros. O oleiro, o vaso estragou. Me diz uma coisa, igreja: o que se estraga serve para alguma coisa? Não. Mas na mão do oleiro, até estragado serve. Aleluia. Quem é você para descartar quem Deus não descartou?
Quem é você para lançar fora quem Deus não lançou? Jesus disse: aquele que quiser vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Os discípulos queriam separar até o joio do trigo, mas Jesus disse: não, deixa crescer junto, porque no meu tempo o meu pai, que é o agricultor, ele vai fazer a limpeza e ele separa o joio do trigo. Por que, Jeová? Porque pode ser que se você tirar um trigo, se você for tirar um joio, saia com ele também o trigo. E sabe o que é que eu aprendo aqui, amados? É que Deus não descartou o vaso estragado. Aleluia. Eu louvo e engrandeço o nome de Jesus, porque existe um pânico hoje no ministério e na igreja. Quando alguém cai, já viu como é? Eita, fulano caiu. Você viu lá nas redes? Meu Deus, fulana caiu, ciclano caiu. Ei, Deus não, Deus é o Deus que não, aleluia, se surpreende com isso. Aleluia. Deus não é pego de surpresa. Não pense que quando o homem cai, Deus se apavora do céu por causa da queda humana. Ei, eu vim lhe dizer nesta tarde que Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de pegar caído e levantar de novo. Deus é Deus de pegar estragado e fazer de novo. Deus é o Deus que pega o que não tem, o que não é, e faz novamente para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Deus, ele não descarta o quebrado. Aleluia. E não se espante com o que eu vou dizer, irmão. Mas nenhuma quebra sua, nenhum pecado seu faz o oleiro descartar você. Arábia Serimicandaia Sé. É pesado, presbítero Adriano, o que você está dizendo, mas é verdade. Nenhuma queda sua faz o oleiro descartar você. Quem descarta é o homem. Quem descarta sou eu. Quem descarta é o pastor. Quem descarta é a conversão. Mas Deus não. Deus, ele não descarta o homem. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque nada pega Deus de surpresa. Aleluia. O oleiro, ele é o Deus que trabalha no sobrenatural. Aleluia. Não pense, irmão, que quando alguém é derrubado ou quando um vaso se estraga, se tiver na mão do oleiro, tem como ele refazer de novo. Aleluia. É por isso, irmão, que a importância do crente está dentro da olaria de Jeová. E aonde é a olaria, presbítero Adriano? É na casa de Deus, é no círculo de oração, é no culto de doutrina, é na escola dominical. É aqui que Deus coloca a mão. É a olaria, é o tratamento de Jeová. É quando Deus pega você e começa a moldar o vaso e começa a apertar o barro. Deus não descarta. Aleluia. Não pense, irmão, que quando alguém cai, Deus vai perder a linha, Deus vai ficar apavorado no céu. Não, não, não. Os seus pecados, ele não surpreende a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus conhece a tua limitação.
Deus conhece as nossas limitações. E Deus é o Deus que restaura o caído, aleluia, que não descarta o quebrado, que não joga fora o caco de barro, aleluia. É porque tem muita gente na igreja que acha que é, mas quando você se aproxima de Jeová, aí Deus começa a mostrar que você não é nada. Aí começa a mostrar que é porque quando você está longe de Deus, irmão, é mais ou menos assim, ó. Olhe para cá, por favor. Deus está ali, eu estou aqui. Enquanto eu estou longe, eu me acho alguma coisa. Eu digo, não, eu sou melhor, eu sou mais santo, eu sou mais polido, eu faço mais. Agora, quando você se aproxima de Jeová, aí você começa a ver, meu Deus do céu, aleluia, eu não sou nada, eu sou um caco de barro, eu sou uma sombra, eu sou um vento que passa, aleluia. É por isso que a Bíblia diz que nós não somos nada, nós somos caco dos cacos. A Bíblia diz que nós somos como o pó da terra, aleluia. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Quem é Ele? Quem faz é Ele. Você e eu é barro. Se Ele não botar a mão, não preparar você, não tirar as pedrinhas, não jogar água limpa para tirar água suja, para saber, não, o barro está muito duro, Ele vai e amolece. Eu quero esse barro um pouquinho mais mole. Deus é que sabe o limite, Deus é que sabe o momento. Fica na mão do oleiro, não sai da mão do oleiro. Tá difícil, pregador, continua na mão do oleiro. Eu estou sendo caluniada, continua na mão do oleiro. Eu estou sendo descartada, continua na mão do oleiro. Porque enquanto você estiver na mão do oleiro, você pode estar quebrada, você pode estar descartada, você pode estar como for, mas Ele não joga você fora. Na olaria de Deus não tem lixeira. Diga para quem está do seu lado, por favor, na olaria de Deus não tem lixeira não. Na olaria de Jeová não tem lixeira para Ele jogar caco quebrado não. O caco quebrado na mão do oleiro, Ele refaz e faz de novo. Ele refaz e faz de novo. Ele refaz e faz de novo. Aleluia. E sabe o que me surpreende, irmão? É que na olaria Ele permanece na soberania. Na olaria Deus não perde a pose. Na olaria Ele dá uma aula. Porque para a gente é mais fácil descartar do que restaurar. Para a gente é mais fácil eliminar e escolher outro do que restaurar. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus restaurou e todos os cacos que quebrou, Ele fez de novo e fez o mesmo. Adão caiu, Deus descartou? Não. Adão, aonde tu estás? Estou aqui, Senhor. Por que estás escondido? Porque eu estou nu. Vem cá, Adão, chama a tua mulher. Eu vou dar uma aula aqui a essa serpente sagaz que te derrubou. Eu vou mostrar a ela que da semente de vocês dois vai vir um poderoso que vai esmagar a cabeça da serpente. Da semente da mulher vai vir um que vai esmagar. Isso é o que? Restauração. Sansão caiu. Quando Sansão caiu, Deus fez o quê? Descartou? Não.
O cabelo cresceu de novo. Cuidado, não descarte aquele que o oleiro ainda não descartou. Sansão caiu, foi rejeitado, ficou cego, pagou o preço pelo seu pecado. Mas o oleiro não descartou o quebrado. Deus pegou o quebrado e disse: vai, filho. Sansão pagou o preço e começou a trabalhar serviço de burro, serviço de animal de carga. Mas o cabelo começou a crescer de novo. Começou a crescer de novo. Começou a crescer de novo. E diz a Bíblia que este homem se tornou um herói da fé, porque na sua morte ele matou mais filisteu do que quando estava em vida. Davi caiu. E quando Davi caiu, Deus descartou? Não. Davi caiu. Natan é chamado para confrontar Davi. Davi diz: pequei, Senhor, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno. Aí Deus disse: não, Davi, você eu restauro, mas quem te derrubou está condenado para a eternidade. O que é que eu quero dizer com isso? É que ainda tem jeito para essa situação. Porque muitas das vezes nós se tornamos juízes dos que estão em nossas casas caídos, dos que estão nas igrejas caídos, dos que estão do nosso lado caído. E no lugar de restaurarmos, a gente faz o quê? Descarta, chama outra, serve mais não. Aí o oleiro nos ensina nesta tarde que mesmo quebrado, que mesmo quebrado, Ele não desiste de você. Mesmo quebrado, Ele nunca vai abandonar o quebrado. Aí ele diz: Jeremias, por acaso eu não posso fazer dele um outro vaso? Mas com a mesma matéria, com a mesma. Mas ele não vai ser mais o mesmo, ele vai ser outro. Pedro caiu, negou Jesus, cortou a orelha de Malco, foi rejeitado. Jesus foi até a beira da praia, porque no capítulo 21 ele desistiu de tudo e voltou para a pesca. E Jesus vai lá, aparece para Pedro e os discípulos na beira do mar, dá o sinal. Eles olham, dizem: é o Senhor, mergulha, vai até Jesus. E quando chega lá, o Senhor já tinha preparado peixe, brasa, o fogo já estava lenha, já estava tudo pronto. Jesus deixa os discípulos lá e vai conversar com Pedro. Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor Deus, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E depois disso, Pedro agora se torna um homem que na primeira pregação 3.000 almas se rende aos pés de Jesus. Até a sombra do homem agora está curando, mas estava quebrado, mas Deus restaurou. Por quê? Porque eu aprendo com a Bíblia o que está escrito: como o vaso que ele fazia de barro se estragou nas suas mãos, fez do barro outro. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nesta tarde, diante desta reflexão, aprenda uma coisa:
a atitude do oleiro em meio ao vaso quebrado, ela me mostra que nem todas as decisões nossas são acertadas, mas o que Deus decide ao teu respeito, a tua chamada, ao que Ele decretou, entenda que você, nas mãos do oleiro, ainda como caco, ainda se arrastando, ainda caminhando, você ainda pode se tornar um vaso na mão do oleiro. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e dê glória para Deus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, eu vou concluir dizendo: Deus disse, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus trabalha na sua vida segundo o seu propósito. Entenda uma coisa, amados. Às vezes o processo dói. Às vezes o processo dói. Vai ter pressão, vai ter luta, vai ter provação. Mas tudo isso faz parte do processo de Deus na tua vida. Então, nesta tarde, amados, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você, querido internauta que está nos assistindo. A pergunta que fica é: como está o barro na sua vida hoje? Aleluia. Como está o barro da sua vida hoje? Está endurecido? Está quebrado? Ou está nas mãos do oleiro? Coloque nas mãos do oleiro. Feche seus olhos nesta tarde. Coloque sua vida na mão do oleiro. Coloque a vida da tua família na mão do oleiro. Querido internauta, coloque a tua família na mão do oleiro agora. Nós vamos orar e levantar um clamor aos céus. Vamos orar pelo caderno do círculo de oração, pelos muitos pedidos que aqui tem, muitos que já foram ouvidos e muitos que ainda vão ser respondidos no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Porque o melhor lugar para o barro é nas mãos do oleiro. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esta tarde. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi tratado, pela tua palavra que foi pregada, pelas ministrações que aconteceram neste dia, das 9 às 17, até as horas que são. Pai, nós te agradecemos, recebe os nossos louvores que foram entoados para a glória do teu